Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov. Esse canal, então, ele tem por objetivo, trazer reflexões, conhecimento para desenvolvermos uma nova, uma melhorada versão nossa. E o tema hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade, se não é trazer para você mesmo a responsabilidade da sua vida e por tudo que acontece nela? Você é responsável pelas suas escolhas, de uma forma consciente ou inconsciente, mas você é responsável. Mesmo quando você não escolhe, você é responsável por essa não escolha, né? E trazer essa consciência de que você é o único responsável pela sua vida faz com que você seja uma pessoa que pondere mais as coisas, né? Que realmente pare para refletir sobre tudo. Esse objetivo, então, é sempre fazer escolhas de uma forma mais consciente, de uma forma onde você está presente, né? Presente na realidade que você vive. Observa se talvez você não é aquela pessoa que espera que os outros resolvam a sua vida, que resolvam as suas questões, que resolvam os teus problemas, que tragam as soluções. Se você é essa pessoa que fica ali esperando, porque quem espera é a criança, né? Observe se você não está num estado, né, de estar muito mais na sua criança no momento atual, na realidade. Então, você tem, por exemplo, 28 anos, 38 anos, 48 anos, mas você vive como se você tivesse a idade de uma criança. Então, dependendo do que aconteceu na sua infância, aquilo ali fica registrado. E quando no dia a dia as situações acontecem, não é o adulto com 28, 38 que está ali resolvendo as situações. É a criança, é aquela criança que passou por um trauma, por uma situação, e é ela que surge naquele momento e é ela que decide. Então, observa se por vezes não é a criança que toma conta do momento e é ela que decide decisões importantes muitas vezes da tua vida, né? Então, olha para alguma área da tua vida e olha para essas situações, quais são as situações em que essa criança aparece, se são fatos que se repetem de tempo em tempo, ou são situações que, dependendo dessa situação, nessa situação, a tua criança surge, né? A gente chama da criança ferida. Então, esse é um movimento que ele é inconsciente, tá? A gente não faz isso de uma forma consciente, né? Ele é inconsciente. E aqui a gente entra nas lealdades. Então, você muitas vezes está ali fazendo um movimento, representando um movimento, mas é um movimento inconsciente, é devido a uma lealdade, tá? Outra coisa que eu quero ressaltar é que quando você está muito na sua criança, você tem o costume de sentir culpa, porque quem sente culpa é a criança. Então, dependendo do que acontece no seu dia, nas situações, se você sente muita culpa, é um indicativo de que a sua criança está muito aflorada, né? Que ela está na realidade ali decidindo as coisas por você. Quem sente culpa então são as crianças. O adulto, ele toma a frente, né, de resolver as situações, eles sabem que as pessoas entregam o que elas podem e eles sabem que cada um tem a sua responsabilidade na vida, né, no trabalho, em tudo. Então ele não fica ali se culpando, isso é uma atitude muito mais infantil, né, da criança. Outra situação que eu quero trazer para ti, se você não fica esperando muito situações, como eu disse antes, que alguém te salve, que você fica esperando situações fora, por exemplo, eu preciso ganhar na Mega para resolver minha vida.
eu preciso que meu pai venha resolver uma situação, que a minha mãe resolva tal situação, que meu marido faça isso, que meu marido faça aquilo, né? Se você espera que algo fora resolva a sua vida, isso também é um movimento infantil, porque nada fora resolve, tudo está dentro de você. Você precisa ser responsável por si, por suas ações e entender que existe algo dentro de você que faz com que algumas situações na vida estejam bloqueadas, porque algo aconteceu com você, né? É uma interpretação que você deu naquele momento e isso está hoje servindo como uma base para você viver a sua vida hoje, né? Mas perceba se você não está nesse movimento de esperar algo fora ou de realmente colocar a responsabilidade nessas situações fora. Por exemplo, você disse que hoje você não pode melhorar de vida, você não pode mudar porque os seus pais são separados, o teu pai te abandonou, o teu pai foi embora, ou porque a tua mãe foi embora, ou porque você trabalha num lugar que você não gosta, você tem problemas com o chefe, você não pôde estudar, enfim, são N situações onde você coloca a responsabilidade para uma outra pessoa sobre a sua vida. A gente observa muito quando as pessoas esperam, né, que Deus resolva a nossa vida, quando Deus quiser vai acontecer. Mas a gente tem que entender que somente nós somos responsáveis por nós. Ninguém vai resolver o nosso problema, ninguém vai vir nos salvar, ninguém vai fazer por nós. Então, tomar consciência disso, que são situações diárias, né, que acontecem, mas onde tu deixa sempre pro outro decidir a tua vida. Então, esse eu acho que é o ponto-chave, onde você tem que, ao longo da sua vida, observar como você age e realmente ver se talvez você não é uma pessoa que espera que os outros resolvam, então você não faz nada, você não decide, você não se arrisca porque você espera que o outro resolva. Ou se você é aquela pessoa que fica, né, no lugar de vítima, que você não vai para a vida, você não toma a frente das situações porque você coloca a responsabilidade de não estar dando certo sobre o outro. Então são dois movimentos diferentes, mas que são movimentos que te prendem em um lugar que não te acrescenta nada, onde você não se desenvolve como pessoa, você não cresce como indivíduo. Então são dois lugares diferentes, né? Duas situações onde você tem uma atitude diferente, mas elas te prendem e te impedem de evoluir na vida, né? Então, sempre tomar consciência é o primeiro passo. A gente só muda aquilo que a gente toma consciência. E consciência nada mais é do que identificar, não é? Entender que todo esse poder ele está dentro de nós. E só você vai poder mudar. Ninguém, como eu já disse, ninguém vai te salvar, ninguém está aqui para te agradar. Não existe uma fórmula mágica. Você não é um alecrim dourado. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o especial da família. Você precisa assumir um lugar de adulto, de responsável por si. Então, quando você entra nesse lugar, né, nesta atitude interna, neste lugar de quem é responsável por si, que para de buscar aprovação fora, que para de querer agradar os outros a troco de um pouquinho de carinho, a troco de atenção, sabe? Você já não fica mendigando situações, então onde você aprende a realmente a cobrar pelo teu serviço, você aprende o valor, né,
Então, você começa realmente a trazer para si a responsabilidade das coisas. Não é o teu cliente que põe valor nessas coisas, é você que sabe o preço que você pagou por tudo que você aprendeu e você que traz o valor, né, para isso. Então, e permanecer ali neste lugar, no lugar de adulto, de autorresponsável. Então, a gente precisa primeiro aprender, né, identificar isso. E toda vez que no dia a dia você começa a identificar que, opa, aqui eu tô esperando que alguém venha me ajudar, eu tô esperando que alguém resolva a minha situação. Aí você tem que entender que você precisa fazer algo para mudar, né? Então, identificar, ter atitudes diferentes, ter pensamentos diferentes e ter uma atitude diferente. Se você sempre tem o mesmo padrão, faça diferente da próxima vez. Se desafie, sabe? Quais são as situações que tu tem medo de enfrentar? Vai lá, de pouquinho em pouquinho, e enfrenta a situação. Sabe? Coloca o teu corpo para jogo. Você não é também só mudar mentalmente. Você precisa colocar o seu corpo em situações diferentes para que ele tenha registros diferentes, sabe? Existe um exercício que eu faço na mentoria que é justamente esse de você precisa se desafiar em situações que você tem medo de enfrentar. Claro, tudo tem um limite, você não vai simplesmente se jogar na situação, mas de pouquinho em pouquinho você vai lá e enfrenta aquela situação. Se expõe, se você tem medo de falar em público, vai lá, se expõe a tua opinião, sabe? E perceba o que muda dentro de você, o que acontece. E quanto mais tu vai se desafiando, mais segura tu fica, mais você entende que não é o fim do mundo, que o que os outros pensam é responsabilidade deles, diz sobre eles, mas aquilo que tu pensa a respeito de ti mesmo é o que define a tua vida. Tudo aquilo que tu acredita vai ser o que vai se manifestar. Então, se tu acredita que você não é capaz ou que não, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo disso, perceba se não é você que todos os dias internamente alimenta esse medo. Na verdade, esse medo, ele não é de falar em público, só dando um exemplo. Ele é um medo muito mais interno, muito mais profundo da tua criança. Ele é um medo de não ser ouvida ou de que as pessoas vão dizer que isso não é importante, o que você fala não é importante, que você não vai ser ouvida, sabe? Ou que vão rir de você, ou que vão... N situações podem acontecer, mas você internamente revisita algum lugar, alguma dessas situações e aí você quer evitar que isso aconteça novamente. Então, você é convidado para palestrar, mas você aceita, mas você chega na hora o teu corpo traz as emoções, porque o teu corpo tem esse registro. Por isso que a gente precisa assim, ir se desafiando aos poucos, para que a gente consiga liberar essas emoções do corpo e ter novas emoções, novos registros, né? E não tem outra forma, você precisa fazer isso. Você precisa olhar para as situações, você precisa de uma certa forma dar um passo de cada vez rumo à mudança. Olhar para dentro de si, acolher a sua criança, parar de buscar aprovação. Perceba se muitas dessas situações onde você sempre espera do outro, né? Se por acaso você não está esperando a aprovação do teu pai ou da tua mãe. Quando você liga muito para a opinião dos outros, né? O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Perceba se dentro de você esses outros não representam, né, para as mulheres, a mãe. Quando você tem uma mãe muito crítica, muito autoritária, e você não se sentiu amado,
inconscientemente você quer sim se sentir amado, né? Então você cresce desenvolvendo artifícios para chamar atenção ou para não precisar falar. Você busca se adequar àquele ambiente, mas o objetivo principal então é, né, receber o amor da sua mãe. Só que você já tem o amor dela. Aqui é um fator muito decisivo, porque a gente faz esse movimento, né, de ir buscar fora, de buscar nos outros esse amor, esse reconhecimento dos nossos pais. As mulheres, principalmente da mãe, e os homens, principalmente do pai. Então, observa se talvez nessas situações, no fundo da tua alma, você não está buscando a aprovação da tua mãe, o amor da tua mãe, o reconhecimento que você não teve na tua infância. E é isso tudo, esse é um movimento inconsciente que dita as regras, digamos assim. É como se ele comandasse como você vive hoje a tua vida. Porque afinal de contas é isso que está registrado, né? Então, por isso é tão importante a gente olhar para dentro. E sobre isso, eu quero te trazer um exercício que sempre quando você tiver esse medo em diversas situações, ou você quiser a aprovação de alguém, ou quando você não se sente bom o suficiente, que você tem medo assim de enfrentar situações, principalmente questões de autoestima, né, questões de autoconfiança, eu quero que você lembre e se você puder nesse momento, você faça esse exercício de, se puder fechar o olho, se não puder, tudo bem, mas eu quero que você tome essa força dentro de si e que você repita: eu tenho pai, eu tenho mãe. E tome essa força que vem do teu pai e que vem da tua mãe. Você tem os pais certos para você. Eles te deram o necessário. O mais importante é a vida que eles te deram. O que aconteceu conforme a vida foi, conforme você foi crescendo e se desenvolvendo, isso são situações. Mas o mais importante é a vida que eles te deram. Quando você é grato pela vida, você vê a vida de uma forma diferente, né? Você toma de uma forma diferente a força que vem do pai e da mãe. Mas nesses momentos de desafios, né, eu tenho essa dica para te passar que ela é muito importante. Faça esse exercício e realmente internamente tome para si a força e diga: eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Esse é um exercício muito poderoso que você pode usar em N situações e você vai ver que ele realmente traz uma força interna, uma força propulsora e uma segurança, porque você tem pai e você tem mãe. E eles são os pais certos para você, independente do que eles te deram ou o que você acha que faltou. Eles são os pais certos. E você tem pai e você tem mãe. Isso é um exercício que você pode praticar, então, como eu disse, em qualquer situação da tua vida. Pratica e depois você volta aqui e me conta como foi, o que mudou, o que transformou em você e na sua vida. Esse é um vídeo, então, um pouquinho autoexplicativo para a gente falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade, trazer essa responsabilidade da nossa vida para nós e também exercitar esse poder interno de estar no lugar, estar no nosso lugar e saber que sim, a força que vem do nosso pai, da nossa mãe, a gente precisa tomar ela todos os dias. E se for preciso, então repita: eu tenho pai, eu tenho mãe. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta de assuntos assim, de temas mais reflexivos,
já me curte, já curte aqui o vídeo, já encaminha para outras pessoas, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal. E o objetivo, então, é trazer essas reflexões para que a gente possa se desenvolver, se desafiar, crescermos, né? Desenvolvermos uma nova versão nossa. Porque todo dia a gente está construindo uma versão diferente nossa. Então, era isso nesse vídeo de hoje. Então, continuamos juntos.